Pessoal, até poucos dias atrás, tudo que os bolsonaristas diziam era considerado terraplanismo. Era coisa ridícula por parte da imprensa, por parte da esquerda, por parte das pessoas que podiam ter voz na imprensa. E quem falasse que pelo menos concordava um pouquinho com o bolsonarismo, espalhador de fake news, um cara do ódio, um cara mau, prende. Não era assim? Pois é. Só que está acontecendo muita coisa de lá para cá. Por exemplo, ontem eu noticiei para vocês o conflito entre Alexandre de Moraes e o UOL. O Alexandre de Moraes falou abertamente que o UOL está espalhando fake news. O problema é que não é uma discussão comum. É a discussão com alguém que pode simplesmente fechar o UOL com uma simples caneta da noite para o dia. É assim. O Estadão fez uma matéria já lembrando ao povo, olha, limites ao STF, podemos colocar mandatos de 8 anos. A Folha de São Paulo, no mesmo dia, ontem, também publicou isso aqui, ó. STF repete procedimentos de Moro, diz criminalista que sempre criticou a Lava Jato. Eu já vou ler a matéria para vocês. Mas vem cá, mesmo aquela galera crítica da Lava Jato, que defendia que o Lula era um injustiçado, que a Lava Jato passou dos limites, agora está reconhecendo. O STF passou dos limites contra os bolsonaristas faz tempo. Olha só. Em entrevista, a Folha, o criminalista Alberto Toron afirma que os réus do 8 de janeiro não deveriam estar sendo julgados pelo STF, mas sim em primeira instância, e chama de mandrake a operação feita para manter os casos na corte. Toron, que sempre foi um crítico da Lava Jato, também passou a ser uma das principais vozes da advocacia contra possíveis quebras do devido processo legal em ações criminais no Supremo Tribunal Federal, muitas delas sobre a relatoria de Moraes. E é um dos poucos representantes da classe topar enfrentar e falar do tema publicamente. Peraí, vem cá. Se eu tenho advogados, juristas, colegas de profissão meus, que não podem falar, criticar e dizer que o processo que o STF conduziu e que condenou pessoas a 17 anos de cadeia é um processo todo ilegal, se eu não posso falar isso mais, se o Alberto Toron, o doutor Alberto Toron não pode falar isso mais, isso é uma democracia? Alto lá, calma. Peraí. Não é assim que a regra do jogo funciona, não é? Então, assim, o que vai acontecer? Lá na frente, vai se mostrar que tudo aquilo que aconteceu contra os presos do 8 de janeiro é ilegal. Isso é fato. O devido processo legal não foi respeitado. Houve um tribunal de exceção para julgar os réus do 8 de janeiro. Isso aí, todo jurista sério já percebeu. Vários juristas sérios só não têm coragem de falar. Até os petistas sabem, não vão admitir nunca. Afinal, odeiam o bolsonarismo mais do que gostam da democracia. Mas a verdade dos fatos é que o Toron, crítico da Lava Jato, crítico do Bolsonaro, tá certo. Não é competência do STF, tá tudo errado o processo e assim, tá começando a extrapolar, né? Cada vez mais a mídia está começando a levantar a bandeira. Olha, está começando a extrapolar contra os bolsonaristas. Ó, tá vindo na gente, me criticou a UOL, daqui a pouco tá mandando fechar a Folha, tá mandando fechar o Estadão. É assim que funciona. Então, a imprensa começou a cair na real. A Janaína Pascoal também fez uma crítica aqui da diferença, né, entre um lado e o outro, principalmente em relação ao judiciário. Escuta, se parlamentares de direita tivessem sido flagrados insuflando os manifestantes de 8 de janeiro, teriam sido presos. Parlamentares de esquerda instrumentalizam seus seguidores há anos e ninguém fala nada. Notem que ontem os protestos no Largo de São Francisco não eram bem de estudantes. As notícias nomeiam parlamentares
inclusive filmando. É preciso olhar com mais seriedade essas ocorrências. Protestos espontâneos são da democracia. Políticos usando o povo, e em especial jovens estudantes, entendo que não. Lula e Tarcísio foram eleitos. Dizer fora Lula e abaixo o comunismo é crime, mas dizer que fora Tarcísio e abaixo o fascismo é liberdade de expressão e manifestação? Eu tenho uma opinião claramente pró-liberdade, independentemente dos envolvidos, mas preciso chamar atenção para essa estranha ocorrência. E aí, pessoal, se a gente for observar também, sabe, é muito além disso, né? Se a gente for olhar o que um pode e o que o outro não pode. Lula ficar com relógio não é crime, tá tudo bem. O Bolsonaro ficar com relógio é crime, fica preso. Lula fazer comício com dinheiro público, tá tudo bem. Bolsonaro fica inelegível. Então, são dois pesos e duas medidas totalmente diferentes. E aí é uma questão de bom senso. Durante a eleição, qualquer associação do Lula com ditadores é crime. Que isso? Multa. Falar que Bolsonaro matou Marielle, tá tudo bem. Então, assim, são pontos que a gente vê que um lado pode tudo, o outro não pode nada, absolutamente nada. Você quer um exemplo? Vem cá. A reputação do Lula está lá embaixo, né? Ele está no pior momento. Essa publicação é do Paulo Martins, citando uma matéria da Revista Oeste. Em inauguração de obra, Lula enfrenta protestos pelo segundo dia consecutivo. Então, o que a gente pode dizer? É o que o Paulo Martins aqui publicou. O amor está acabando? O Marcos escreveu: isso é um governo morto, sustentado pelos seus amigos de toga. Ou seja, as críticas de que o judiciário vem passando pano para o Lula tá grande demais. E as coisas que o Lula faz são, assim, absurdamente escancaradas. Hoje a Folha de São Paulo, só para você ter uma noção, publicou uma matéria com o seguinte título: Lula cita comício ao inaugurar obra, enfrenta protesto pelo segundo dia e elogia o direito de reclamar. Só não pode reclamar dele se for a direita. Quando a esquerda reclama dele, ele finge que não viu ou fala: vocês podem reclamar, mas foda-se, vai ser do meu jeito e pronto. Agora, quando a direita reclama, cadeia. A matéria, cita isso aqui, ó, até separei a matéria depois que eu falei. O presidente Lula falou em comício ao participar neste sábado da inauguração de obras viárias na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, Grande São Paulo. E pelo segundo dia seguido, enfrentou protestos em um evento oficial. O manifestante dividiu o palanque com o deputado Alencar Santana, que é do PT, pré-candidato do PT à prefeitura de Guarulhos, e elogiou o direito de um grupo universitário se manifestar na cerimônia, que chamou de comício do Lula. Então, o Lula confessa que é um comício. Eu estou vendo alguns companheiros levantando cartazes ali. Para mim, estamos de greve. Que bom que vocês podem vir num comício do Lula. Repito, que bom que vocês podem vir num comício do Lula e levantar cartazes. Um cartaz dizendo que estão em greve. Que bom, que maravilha, que é garantir o direito democrático das pessoas lutarem, reivindicar e chegarem a um acordo no momento correto, afirmou Lula. Vem cá, você acha que se o Bolsonaro estivesse fazendo um comício com dinheiro público, o que ia acontecer com ele? Gente, o Lula pediu voto pro Boulos. O Lula vai num evento e fala em comício do lado do prefeito. Só para você ter noção, o André Fernandes, que é pré-candidato a prefeito de Fortaleza, no Ceará, ele fez uma divulgação da pré-campanha ao lado de Bolsonaro. A Justiça Eleitoral mandou ele apagar os vídeos que ele está do lado do Bolsonaro. Ele não pode, isso é pré-campanha. Ele não pode fazer vídeo do lado de Bolsonaro. Mas o Lula pode fazer um vídeo ao lado de um prefeito, candidato a prefeito, do PT e chamar isso de comício. Ninguém deu 48 horas para o Lula explicar, ninguém notificou o Lula, ninguém mandou deixar o Lula inelegível, nem nada disso. Ou seja, está escancarado
que no Brasil, dois pesos, duas medidas. E o Lula, a gente sabe, por um lado, ele está no modo desespero. Ele sabe que se depender da população, repito, se depender do povo, Lula não se elege nunca mais, nem para síndico de prédio. Agora, o Lula conta que talvez não dependa da população tanto assim. A sua base, os seus aliados, que um dia ousaram confiar no Lula, já estão mais do que arrependidos. Que é um exemplo, até o Jean Willis, matéria do Pleno News. Willis diz que governo Lula é de centro-direita. Piada de mais mau gosto do que essa eu nunca vi. Que Lula é de centro-direita. E sugere Tebet para 2026. São os analistas políticos da esquerda, mas tá tudo bem. Nessa sexta-feira, o ex-deputado federal Jean Willis, atualmente filiado ao PT, fez duras críticas ao seu partido e disse que o governo Lula é de centro-direita. Em seguida, declarou que a sigla deve se tornar coadjuvante na política nacional. Nisso nós concordamos, tá, Jean Willis? Também acho que o PT vai se tornar tão coadjuvante, que o final mesmo do PT é acabar não tendo mais como nem se financiar e nem bancar o partido, né? Ou seja, não sei, depois de Lula na presidência, talvez até consiga mais um dinheiro. Lula não deveria ser candidato em 2026. Já deu, também concordo. A figura dele não tem mais força para conter o bolsonarismo, também concordo. É difícil falar isso, porque vou ser xingado. Tem o lulismo, que tem dificuldade de fazer críticas, mas Lula pode ser um grande cabo eleitoral, diz o ex-psolista em entrevista ao Futeboteco, né? Futeboteco, nem sei o que é isso, mas tá bom. O negócio é o seguinte: Lula não tem condições de reeleição. O Lula, como cabo eleitoral, é uma bomba relógio e todo mundo já caiu na real. Confiar em Lula foi o maior erro que aconteceu. E acontece que você viu aqui o Jean Willis falando que quem tem que vir é a Tebet, certo? Parece que até o vice da Tebet de 2022 já tem suas preferências políticas. E não é o Lula. O economista Marcos Sintra, ele citou aqui uma matéria da Folha de São Paulo, elogiando Tarcísio de Freitas. Boa Tarcísio, boa Kinoshita, né? São Paulo aponta o caminho das pedras. Enquanto o governo federal acelera a sua jornada rumo a uma trajetória fiscal insustentável, o governo paulista apresenta um plano promissor para racionalizar os gastos públicos. Tarcísio dando aula. E aí o Marcos Sintra, ele escreve o seguinte: finalmente vem um governo corajoso para tirar o lixo debaixo do tapete. Não se trata de comprimir o tamanho do Estado, mas sim de remover os entulhos que foram se acumulando ao longo de tempo por conta do populismo, assistencialismo e patrimonialismo, que tornaram a conta da política brasileira, que tomaram conta da política brasileira. O Marco Sintra fez essa crítica, citando, elogiando o Tarcísio, mostrando que Tarcísio realmente está no caminho certinho. Tarcísio está fazendo ali, sabe, o dever de casa Paulo Guedes certinho. E aí, meu amigo, quando você me pergunta para qual lado eu vou, minha formação é no direito, é na filosofia e na área da economia, o mestrado em comércio internacional. Eu vou focar naquilo que me interessa do ponto de vista econômico. Meu amigo, quer eliminar a esquerda de uma vez por todas? Faça um bom plano econômico que a direita mostra que veio para fazer bem feito. É o que o Tarcísio está fazendo. É o que ele está fazendo. E aí é interessante até o Marco Sintra, porque o Marco Sintra é um da galera lá, da turma lá que acreditava que o Lula poderia ser uma opção, não é? Então, assim, e depois, por quê? Porque ele estava do lado da Tebet, mas e depois ele viu que não era nada disso. Não era nada disso. O Marco Sintra, ele foi até incluído no inquérito das fake news, porque depois que aconteceu, ele falou, mas peraí, chegou informações de que o Lula tinha 100% em algumas urnas, né, em alguns
redutos eleitorais de votos. Mas peraí, não chegou nenhuma informação de que o Bolsonaro teve 100%. Por que o Lula tem 100% e o Bolsonaro não? E ele fez essas críticas, ele mesmo se tocou, opa, peraí, tem coisa errada. E aí, foi incluído no inquérito das fake news, inclusive teve todas as suas redes sociais tiradas e virou alvo de inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o cara, o Marco Sintra, ele viu que, sabe, a gestão Tarcísio é a bola da vez. E a Folha de São Paulo também. Olha o que a Folha de São Paulo escreveu aqui. Ou melhor, o Estadão, perdão. O governo do estado de São Paulo apresentou as diretrizes de um plano para modernizar a administração pública, expandir investimentos, melhorar a qualidade do gasto público e reduzir as despesas correntes. São medidas interdependentes. A ampliação dos investimentos se dará por iniciativa de qualificação da infraestrutura e melhora do ambiente de negócios do Estado, por meio de medidas como a reestruturação das agências reguladoras e parcerias com a iniciativa privada. Para viabilizar investimentos públicos, o decreto prevê vendas de ativos imobiliários, medidas de redução de custeio de pessoal e revisão de programas de governo e benefícios sociais, fiscais. Título, vou repetir para você. São Paulo aponta o caminho das pedras. Nós temos um gestor de verdade. Foi mais ou menos a Folha de o Estadão falar assim: ô Lula, corre aqui para você ver quem sabe governar. O São Paulo está apontando o caminho das pedras, enquanto você está juntando sujeira no governo federal. É isso, gente. Então, cá entre nós, a gente sabe muito bem que o Tarcísio de Freitas está batendo um bolão. E aí tem muita gente já reconhecendo isso, né? Que isso é uma situação que não vai mudar, tá? Tarcísio, na minha visão, é o candidato que vai ser o cara que vai conseguir juntar todo mundo contra o Lula, vai ser o símbolo do antipetismo, né? Aí muita gente vem me falar, mas e a Michelle Bolsonaro? Tem que ser a Michelle. Não, eu vejo a Michelle como governadora do Distrito Federal, eu vejo a Michelle como senadora, testada na vida pública, para depois ela concorrer a algum pleito, alguma coisa assim. Mas para mim, eu preciso de alguém que tem experiência. A conta é alguém com experiência. A conta é alguém que sabe dialogar e o momento certinho de agir ou sequer de abrir a boca. E que com um modelo de gestão que ninguém vai discutir. Tarcísio é esse cara. Então, até que alguém mude a minha opinião, eu ainda aposto 100% no Tarcísio de Freitas, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.